crochê. Hoje eu vou ensinar a fazer este polvo. Ele tem as pernas flexíveis e para isso nós vamos utilizar a lã molê, a agulha 4 e o aço que é vendido em loja de artesanato para mobilidade das pernas, sendo que você pode ajustá-las da forma que você quiser. Ele pode estar sendo feito também com barbante e agulha 5 para ser colocado em ambiente de piscina e na casa de praia. E também, ao invés de colocar enchimento na cabeça do polvo, pode ser colocado um saquinho de areia e ele se transforma em um peso de porta. Vamos lá? Nós vamos então começar a fazer a cabeça do polvo. Vamos começar com o laço mágico. Enrola nos 2 dedos, a parte maior por trás. Prende bem preso nos 2 dedos. E aqui nós vamos passar a agulha, pegar pelo fio de trás, fazer 1, 2 correntinhas, solta dos dedos e aqui dentro nós vamos fazer mais 5 pontos meio alto, que nós vamos fazer todo o trabalho em meio ponto alto. Dois, 3, 4, 5, 6 meio pontos altos. Puxamos o fio para ficar a argolinha, o fio menor. Voltamos a agulha aqui. E vamos fechar com um ponto baixíssimo na última correntinha feita que nós subimos. Com ponto baixíssimo. Fazendo então a argolinha com 6 pontos. Vamos subir 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto. E nós vamos dobrar a quantidade de ponto. Então, em cada correntinha de base, nós vamos fazer 2 pontos. Então, aqui mesmo, nós já vamos fazer mais um ponto. Dois. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. Assim, terminando a segunda carreira com
12 pontos altos. Nós vamos passar agora para a terceira carreira fazendo um aumento e um ponto no ponto de carreira, né? Então, aqui, duas correntinhas que equivalem a um ponto. Neste mesmo lugar, nós já vamos fazer outro ponto, fazendo assim já o primeiro aumento. Próximo ponto de base, um ponto. Próximo, o aumento. 2 pontos na mesma corrente de base. E assim, nós vamos até o final da carreira. E nessa terceira carreira, ao final, nós vamos ter 18 pontos. Finalizada, então, a terceira carreira, que totaliza 18 pontos. Lembrando que o trabalho todo é feito em meio ponto alto, tá? Se acaso durante o vídeo eu falar outro ponto, é um equívoco. É meio ponto alto no trabalho todo. Somente no fechamento das carreiras, que nós vamos usar o ponto baixíssimo, e ao subir a próxima carreira, as duas correntinhas, certo? Então, agora dando início à quarta carreira, nós vamos fazer um ponto de aumento e 2 pontos normais sem aumento. Então, já subi duas correntinhas que equivalem a um ponto. Nós vamos fazer outro meio ponto alto na mesma correntinha de base. Agora, nós vamos fazer um ponto na próxima correntinha de base e mais um outro ponto na próxima correntinha de base. Então, aqui nós temos o aumento e 2 pontos. Agora, novamente, o aumento, que serão 2 pontos na mesma correntinha de base. E os próximos 2 pontos sem aumento. Então, nós vamos finalizar essa quarta carreira com 24 pontos. Agora, dando início à nossa quinta carreira, eu já subi as duas correntinhas e nós vamos fazer um aumento e 3 pontos. Então, aqui, na mesma carreira de base, nós vamos fazer o aumento e 3 pontos, cada uma na sua carreira de base. 2, 3. E o próximo, um aumento. Ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, um em cada, 2, 3, e em seguida o aumento, assim até o final desta carreira. Quinta carreira finalizada, já subi as minhas duas correntinhas para dar início à sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer um aumento e 4 pontos. Então, aqui na mesma carreira de base, mesmo ponto de base, nós já vamos fazer o primeiro aumento. E nós vamos fazer 4 pontos, cada um no seu ponto de base. 1, 2, 3, 4. E no próximo ponto, nós vamos fazer o aumento. São 2 pontos no mesmo ponto. E assim, seguimos até o final desta carreira. Chegamos então ao final da sexta carreira com 36 pontos. Agora, nós vamos fazer um
ponto em cada ponto de base. Um ponto só em cada ponto, porque agora os aumentos acabaram. Então, por toda esta 7ª carreira, a 8ª carreira, a 9ª, a 10ª, 11ª e 12ª carreira, nós vamos fazer todas elas com 36 pontos. Eu volto com as carreiras concluídas. Portanto, da 7ª carreira até a 12ª carreira, nós fizemos 36 pontos. A partir desta 13ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Já subi as 2 correntinhas que equivalem a 1 ponto. Então, agora, dois, três, começamos então a nossa diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos e a primeira diminuição. Uma laçada na agulha, pega um ponto, dá uma laçada, pega outro ponto, outra laçada e fechamos todos juntos. Assim tá feita a nossa primeira diminuição. Novamente. 1, 2, 3, 4 e na próxima uma diminuição. Um ponto, uma laçada, outro ponto, outra laçada e traz todos juntos em uma laçada só. Nós vamos fazer dessa forma por toda a carreira. Chegamos ao final dessa 13ª carreira com 30 pontos. Aqui é a marca da emenda do nosso trabalho. Nós vamos virar até chegar ao oposto, aqui, virar o trabalho e nós vamos nesta carreira de diminuição costurar os olhos do polvo, com mais ou menos um dedo de distância de um para o outro. Então, eu volto com os olhos já costurados. Com os olhos costurados, agora nós vamos dar seguimento na 14ª carreira. Já subi as minhas correntinhas, agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. A correntinha já equivale a 1 ponto, então, mais um ponto, mais um ponto, totalizando 3 pontos, e agora a diminuição. Uma laçada, pega um ponto, outro ponto e traz todos os pontos juntos, fazendo assim a diminuição. 1, 2, 3, 3 pontos e a diminuição. Pega um ponto, pega o outro ponto e fecha em uma laçada só. E assim nós vamos fazer por toda esta carreira.
14ª carreira concluída e nós ficamos então com 24 pontos. Agora nós vamos dar início na 15ª carreira com 2 pontos e uma diminuição. Já aqui temos o nosso primeiro ponto, fazemos o segundo ponto, 2 pontos e uma diminuição. E vamos assim por toda essa 15ª carreira. 15ª carreira concluída, daremos início à 16ª carreira, sendo um ponto e uma diminuição. Já temos um ponto aqui, agora já vamos fazer a nossa diminuição. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Assim por toda esta 16ª carreira. 16ª carreira concluída. Agora nós vamos encher a cabeça do polvo com o enchimento. A cabeça do polvo foi cheia então com o enchimento. E nós finalizamos essa 16ª carreira com 12 pontos. Começando a 17ª carreira, nós vamos começar novamente o aumento. Então, vai ser um aumento e um ponto. E ao final dessa 17ª carreira, nós ficaremos com 18 pontos. Como já temos um ponto aqui, no mesma correntinha de base, nós vamos fazer outro ponto, já completando assim o nosso primeiro aumento. E na próxima, um ponto. Próxima correntinha de base, um aumento, próximo um ponto, próximo um aumento e próximo um ponto. Assim por toda esta carreira. Na 18ª carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. No primeiro ponto, já faço meu primeiro aumento. Meu primeiro aumento e depois eu faço um e outro ponto. Então eu fico com um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos e assim por toda esta carreira, que ao final ficará com 24 pontos. Na 18ª carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. No primeiro ponto, já faço meu primeiro aumento. Meu primeiro aumento. E depois eu faço um e outro ponto. Então, eu fico com um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. E assim por toda esta carreira, que ao final ficará com 24 pontos. Nessa 19ª carreira, nós vamos fazer um ponto em cada correntinha de base, seguindo assim com os 24 pontos. Já tem um aqui. Dois. Três. Até completar os 24 pontos. Vamos começar a 20ª carreira com um aumento e 3 pontos, completando ao final desta carreira 30 pontos. Já aqui no primeiro ponto, na mesma corrente de base,
nós já fazemos o primeiro ponto, ficando assim já pronto o aumento. Depois, nós vamos fazer pulei um ponto. Nós vamos fazer 2, 3 pontos e o próximo um aumento. Então, por toda a carreira, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, completando ao final os 30 pontos. Nós vamos dar início à 21ª e última carreira. Nesta carreira, eu subi só uma correntinha, porque nós vamos fazer um ponto em cada ponto de base, 30 pontos ao total, toda ela em ponto baixo. Toda a carreira em ponto baixo. 21ª carreira concluída, toda em ponto baixo. Agora, já cortei a linha, coloquei já na agulha de tapeçaria e por dentro do trabalho eu vou fazer o meu acabamento para ficar bem, o serviço bem direitinho. Corto aqui a lã e eu já tenho a minha cabeça do polvo pronta. Este é o tampo para colocar no polvo. Ele foi feito exatamente como o começo da cabeça do polvo. Foi feito o laço mágico, depois foi feito os 6 meio pontos altos na primeira carreira. Na segunda carreira foi dobrado os pontos, de 6 foi para 12. Então, em cada ponto de base foi feito 2 pontos na segunda carreira. Na terceira carreira, nós fazemos também da mesma forma que foi feito na cabeça. Um ponto com aumento, um ponto sem aumento, um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Aqui tem o aumento, o ponto na correntinha de base, o aumento, o ponto na correntinha de base, o aumento e assim até o final da carreira. Na quarta carreira foi feito o aumento e um ponto em cada carreirinha de base, 2 pontos. Então, é um aumento e 2 pontos. Um aumento e 2 pontos. Um aumento e 2 pontos, até o final. Então, são 1, 2, 3, 4 carreiras. Primeira carreira, 6 pontos. A segunda carreira totaliza 12 pontos. A terceira carreira, 18 pontos. E a quarta carreira, 24 pontos. Finalizamos aqui com um ponto baixíssimo e deixamos um fio comprido porque ele vai ser costurado no polvo. Agora, nós vamos dar início à confecção dos tentáculos do polvo. Desta forma, nós vamos fazer 6 tentáculos. E para que ele tenha mobilidade, nós vamos colocar o aço que é comprado na casa de artesanato. Eu cortei 6 pedaços de 42 centímetros. Então, nós vamos dobrar o aço no meio para fazer a marcação do meio. Marcado aqui o meio. Vamos abrir
Aqui tem a marcação. Vamos dobrar aqui um pouquinho para frente. Vamos apertar aqui. E do outro lado, da mesma forma. Dobrar para que fique um pouquinho para frente. Ficando tudo aqui no meio. Aqui nós vamos girar para prender todo ele. Ele ficar preso. E assim nós temos o aço já dobradinho que vai ser utilizado dentro do polvo. Para começar o tentáculo, nós vamos fazer o laço mágico. Uma, duas correntinhas. Laço mágico pronto. Agora nós vamos colocar mais 3 pontos dentro do laço, formando um total de 4 pontos. Dois. Temos aqui os 4 pontos. Vamos puxar o nosso laço para formar a nossa argolinha. Vou prender aqui na última correntinha que foi feita. Para fechar a argolinha. Pego a última correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas. Nossa argolinha tá aqui bem direitinha. E no mesmo ponto eu já faço um aumento. Ficando com 2 pontos. Eram 4 pontos e agora vai se formar 8 pontos. Próxima correntinha de base. Nós vamos fazer mais 2 pontos. Próxima correntinha de base, mais 2 pontos. Próxima correntinha de base, mais 2 pontos. Fechamos na primeira correntinha. E assim, nós temos 8 pontos. Portanto, nós temos agora 8 pontos nesta segunda carreira. Nós vamos trabalhar somente pelo ponto de trás da correntinha de base. Aqui está a nossa correntinha de base. Eu vou pegar o fio de trás e vou fazer um ponto. Vou pegar o fio de trás e vou fazer um ponto. Fio de trás e vou fazer outro ponto. Então, nós vamos pegar só o fio de trás da correntinha de base. Vamos fazer 8 pontos nessa carreira e mais 2 carreiras com 8 pontos, trabalhando somente o fio de trás da correntinha de base. Em cada carreira, deve-se contar os pontos para que não fique nem 7 e nem 9 e que o tentáculo suba direitinho.
Voltamos ao final, então, das 3 carreiras prontas. Temos aqui, então, as 3 carreiras prontas, trabalhadas somente com o fio de trás. Agora, nós vamos pegar um pouco do enchimento e colocar aqui dentro. E já vamos introduzir o cabinho de aço, que vai ficar preso aqui já dentro do tentáculo, junto com o enchimento. Então, o aço já vai ficar aqui dentro do tentáculo, junto com o enchimento. E nós vamos trabalhar o tentáculo já preenchido. Vamos fazer, então, as 2 correntinhas para subir, que equivale ao primeiro ponto baixíssimo, baixíssimo não, meio ponto alto. Nós trabalhamos todo em meio ponto alto. E agora, com cuidado, nós vamos pegando o fio de trás da correntinha de base e vamos fazendo os nossos pontos. Assim, por toda a volta, nós vamos subindo, sempre com 8 pontos. Quando completar mais 3 a 4 carreiras, nós paramos o trabalho novamente e preenchemos com mais enchimento. Então, vamos lá fazer mais 3, 4 carreirinhas para começar o enchimento novamente. Fiz mais 3 carreiras do meu tentáculo e agora eu vou preencher novamente. Pego um pouco de enchimento, coloco ao redor e com a ponta da agulha eu vou colocando aqui em volta do meu ferrinho. E dessa forma, eu vou fazer por todo o meu tentáculo. Eu tenho que fazer 20 carreiras igual a essa, trabalhando a correntinha por trás em cada carreira que eu subir. 8 pontos por 20 carreiras até chegar ao final. Chegando ao final das 20 carreiras, eu volto com vocês. Meu tentáculo pronto, né? Cheguei até a 20ª carreira. E agora, eu já cortei a linha, coloquei na agulha de tapeçaria e vou fazer a costura do tentáculo. Agora, eu vou fechar a ponta do tentáculo. Fechado o meu tentáculo, tá aqui prontinho, as 20 carreiras prontas. Agora, eu vou fazer mais 5 tentáculos. Eu tenho que ter, num total, 6 tentáculos.
Depois dos meus tentáculos prontos, eu vou pegar a minha cabeça do polvo, vou abrir a cabeça aqui por baixo, vou pegar os meus tentáculos e vou costurar um a um em volta da cabeça do polvo. Os 6 tentáculos costurados neste círculo. Eu volto com todos eles costurados. Portanto, todos os meus tentáculos foram costurados aqui por dentro do polvo. Todos os fios que sobraram eu coloquei aqui para dentro. Agora eu coloco mais um pouco de enchimento para preencher este espaço. Pego o meu tampão e costuro agora aqui bem caprichadinho para dar um bom acabamento. O tampo foi costurado e agora o polvo está praticamente pronto. Aqui ele faz essa curvinha, como se ele tivesse um colarzinho. E por ter mobilidade nas pernas, agora nós vamos dar o movimento para o polvo. Nós vamos dobrando, cada um a seu gosto, as perninhas do polvo. E assim, o nosso polvo está pronto.